Olá pessoal do primeiro ano, vamos agora fazer mais uma videoaula e nessa aula a gente vai tratar sobre alguns exemplos baseados no capítulo 9, que são as relações fundamentais. O primeiro exemplo diz: sabendo que o seno do alfa é 3/5, calcule as demais funções trigonométricas. Então, o estudante deve se lembrar, pelo princípio fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo dá sempre 1. O exercício está informando para a gente que o seno desse ângulo aqui mede exatamente 3/5. Então vamos substituir aqui por 3/5. A conta vai ficar então 3 sobre 5 ao quadrado mais cos ao quadrado de alfa igual a 1. Aplicando aqui o quadrado para cada uma das partes aqui da fração, para o 3 e o 5, a gente vai ter 9 sobre 25 avos mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, como 9 sobre 25 está positivo, a gente manda para outro membro negativo. Então, o cosseno ao quadrado fica 1 menos 9 sobre 25. Tirando o MMC aqui, gente, ou multiplicando 25 vezes 1 e subtraindo do 9, fica cos ao quadrado é igual a 16 sobre 25. Portanto, o quadrado aqui vai como operação inversa para outro membro como radiciação. Então, nós temos que o cosseno do alfa é raiz de 16 sobre raiz de 25. Aí, aplicando as raízes aqui em cada uma das partes, fica 4 sobre 5. Na verdade, pode ser positivo ou negativo, mas vamos trabalhar com os positivos nesse momento. A gente só vai colocar negativo a menos que ele informe o quadrante ou especifique que seja negativo. Então, encontramos o cosseno. Agora que nós sabemos que o cosseno é isso, podemos partir para a tangente. Por quê? Porque a tangente do ângulo alfa é a mesma coisa que o seno do alfa dividido pelo cosseno de alfa. Mas o seno de alfa ele forneceu, gente, ó, é 3/5. Então você coloca aqui 3/5 dividido pelo cosseno que nós calculamos aqui, ó, que é 4/5. Então, substituindo aqui por 4/5 e simplificando os denominadores, nós concluímos que a tangente dá 3/4. Perfeito? Agora que nós temos a tangente, nós podemos partir para outra função, que é exatamente a cotangente. Por quê? Porque a cotangente de um ângulo é a mesma coisa que 1 sobre a tangente desse ângulo. Só que como nós já calculamos a tangente do ângulo e ela deu 3/4, isso fica 1 dividido por 3/4, e aqui o aluno vai aplicar a definição de fração, que a divisão de duas frações repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 sobre 4/3, que vai dar 4/3. Por quê? Porque 4/3 vezes 1, 4/3 e acabou. Então nós temos o seno do exercício, o cosseno, aqui nós temos a tangente, a cotangente. Vamos agora então calcular a secante. Só que a secante de um ângulo, por definição, ela é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno do ângulo. O cosseno nós calculamos, deu 4/5. Então fica 1 dividido por 4/5. E de novo, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 5/4. 5/4 vezes 1 dá 5 sobre 4. E só falta então a gente agora encontrar a cossecante do ângulo. Então, como nós já vimos, a cossecante de um ângulo é a mesma coisa que 1 dividido pelo seno do ângulo. Ora, mas o seno do ângulo foi dado, é 3/5. Então fica 1 dividido por 3/5, e o aluno novamente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso vai dar 5 sobre 3. Pronto, então ele deu para a gente o seno, pediu cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. E bastou a gente usar os conceitos que já foram dados na última aula, gente. Então vamos lá, pessoal, para o segundo exercício ainda, com base no princípio fundamental da trigonometria e as relações derivadas. O exercício número 2 diz: calcule o produto de seno por cosseno, sabendo que o seno mais o cosseno é igual a 2. Isso aqui é como se fosse uma condição inicial do exercício, que ele está impondo para a gente. Então a gente vai ter que trabalhar a conta sempre partindo do pressuposto que aquela soma ali está dando 2. Só que nós devemos lembrar ainda, pelo princípio fundamental da trigonometria, que a soma dos quadrados de seno e cosseno dá 1. Então a gente tem que pensar assim: poxa, se eu tenho uma condição inicial que é uma soma, o que eu posso fazer com aquela expressão para que apareça quadrados? Eu vou elevar ela ao quadrado. Então é natural que você pegue uma expressão dada inicialmente, como aquela, que é seno de x mais cos de x igual a 2, e você começa elevando ela ao quadrado membro a membro. Quando você faz isso, você vai ter o quadrado do primeiro membro
que é seno mais o cosseno, é igual ao quadrado do segundo membro. Só que aqui é o quadrado de uma soma, gente. Então, o que a gente vai fazer no quadrado da soma? Vai ser o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, que é seno, vezes o cosseno mais o quadrado do segundo termo. Isso é igual a 2 ao quadrado, que está dando 4. Só que aí o aluno deve perceber claramente, ó, que se eu trocar de posição esse termo com esse aqui, aqui fica seno ao quadrado de x, mais essa parcela vai para a terceira posição e essa vem para a segunda. Então fica mais cos ao quadrado de x e mais 2 vezes seno de x vezes cos de x, e isso é igual a 4. Agora nesse ponto, você pode perceber claramente que nas duas primeiras parcelas nós temos seno ao quadrado mais cos ao quadrado. Só que seno ao quadrado mais cos ao quadrado, isso é 1. Então você troca isso por 1 e mais continua com a conta, que é 2 vezes seno de x vezes cos de x igual a 4. Esse 1 vem para o segundo membro negativo, então você conclui que 2 vezes seno vezes cosseno é igual a 4 menos 1, só que 4 menos 1, gente, dá 3. Então fica 2 vezes seno de x vezes cos de x igual a 3. Agora o que ele pediu que nós calculássemos? O produto de seno por cosseno. Está exatamente aqui o produto, ó. Então esse 2 que está multiplicando desce dividindo. Então a gente conclui que o produto de seno vezes o cosseno é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Pronto, gente. É isso aí que ele está pedindo nesse exemplo. Vamos para então o exemplo número 3, beleza? Vamos lá, pessoal, então o terceiro exemplo da nossa videoaula. O terceiro exemplo diz que a tangente de um ângulo alfa igual a 1. Ele quer que a gente calcule o seno e cosseno desse ângulo e nos informa que esse ângulo pertence ao primeiro quadrante. Então, como ele está informando que a tangente desse ângulo aqui é igual a 1, e nós sabemos também, por outro lado, que a tangente do ângulo é a mesma coisa que o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, nós podemos igualar essas duas expressões. E aí concluímos daqui que o seno do alfa dividido pelo cosseno do alfa é igual a 1. Passando o cos e multiplicando, nós concluímos que o seno desse ângulo e o cosseno são exatamente iguais. Agora que nós temos uma relação que envolve seno e cosseno, nós precisamos de uma fórmula que essas duas grandezas se correlacionem. E essa fórmula é exatamente o princípio fundamental da trigonometria, que afirma que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cos ao quadrado deste ângulo dá 1. Então vamos trocar o seno pelo cosseno nessa expressão. A gente vai ter que o cos ao quadrado desse ângulo, mas o próprio cos ao quadrado é igual a 1. Ora, mas nós podemos ver aqui que o cosseno mais o cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo, que dá 1. O 2 está multiplicando o cosseno ao quadrado, vai para outro membro dividindo. Então fica cos ao quadrado é igual a meio. O processo inverso da potenciação e radiciação. Então cos ao quadrado fica sendo a raiz de 1 dividido pela raiz de 2. Só que raiz de 1 é 1 e raiz de 2, como não é exato, você deixa como raiz de 2. Porém, nós não podemos parar aqui. Então temos que racionalizar em cima e embaixo. Racionalizando fica raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. A conclusão é que o cosseno desse ângulo está dando raiz de 2 sobre 2. Pronto, encontramos o cosseno. Só que ele queria seno e cosseno. E como nós sabemos que o seno e o cosseno são iguais, então não resta dúvida. O seno desse ângulo também é raiz de 2 sobre 2, porque o cosseno já foi calculado e deu também raiz de 2 sobre 2. Pronto, isso finaliza o exercício para a gente. Vamos agora para o exemplo de número 4, gente, beleza? O quarto exemplo diz: simplifique o valor de f, onde f é o quociente entre seno ao cubo menos cos ao cubo e seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Inicialmente você pode perceber aqui, ó, que a presença de seno e de cosseno está em toda a fração. Então, uma alternativa inteligente para resolver esse exercício mais rápido é você chamar o seno desse ângulo aí de A e o cosseno desse ângulo aí de B. Fazendo essa troca, você reescreve o valor de f da seguinte maneira: como aqui é seno e aqui é cosseno, você troca o seno por A, então lá em cima fica A ao cubo menos, e o cosseno é B, fica B ao cubo. Dividido por, como aqui é seno e cosseno, troque por A e B embaixo, então fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto, se você prestar bem nisso agora, isso aqui são dois produtos notáveis. E a diferença de cubos nos produtos notáveis ela é o produto de A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais
b ao quadrado, que é uma fórmula conhecida desde a oitava série. E a diferença entre dois quadrados, ela é dada pelo produto da diferença pela soma desses fatores. Então fica a menos b que multiplica a mais b. Você pode perceber que, como está multiplicando o a menos b em cima e também embaixo, nós podemos simplificar isso aqui por esse, e o valor de f, então, vai ficar calculado simplesmente por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado dividido pela soma de a mais b, porque a diferença foi fatorada. Agora que você simplificou a conta, volte o valor de a para seno e o valor de b para cosseno, que foi a nossa troca inicial. Então isso aqui vai ficar reescrito assim, ó. O valor de a é seno, então fica seno ao quadrado de x, mais, aqui é o produto de a com b, mais a é seno e b é cosseno, então aqui vai ficar o produto do seno pelo cosseno, e mais o b, que é cosseno, só que é o quadrado. Então mais cosseno ao quadrado de x. E é tudo isso dividido pela soma de a e b, mais a é seno e b é cosseno. Então embaixo fica seno de x mais cosseno de x. Eu vou trocar esse termo com esse de posição, a terceira posição com a segunda. Então o valor de f aqui vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Trocamos aqui a ordem, comutamos, e o produto ficou seno de x vezes cosseno de x. Isso tudo dividido pela soma de seno de x mais cosseno de x. Ora, mas se você prestar bem atenção, nós já vimos que o princípio fundamental da trigonometria nos garante que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cos ao quadrado de um ângulo dá 1. Então aqui você pode trocar seno ao quadrado mais cos ao quadrado por 1. E, portanto, o valor de f fica 1 mais o seno de x vezes o cos de x e dividido pela soma do seno de x mais o cosseno de x. Não dá para fazer mais nada, porque aqui está somando um produto e aqui somando duas parcelas. Então o valor de f simplificado é esse aqui, gente. Beleza? Então espero que o exercício tenha ajudado vocês aí a fixar algumas ideias. Valeu, um abraço.